Bom, pessoal, então vamos começar falando de algumas questões. Uma boa noite a todos. Então, estamos iniciando nosso encontro da tutoria, hoje, dia 2 de outubro, né? Então, eu pontuei, como de costume, pontuei algumas questões para tratar com vocês. Preferi hoje fazer uma rápida apresentação em slides para que fique mais fácil a visualização e as informações. E depois eu disponibilizo esses slides junto com a gravação lá no Moodle para ficar bem detalhado. Nossa primeira temática que eu separei aqui para a gente conversar é sobre a nossa aula inaugural do semestre. Na semana passada a gente já tinha conversado um pouco, agora a gente tem informações mais concretas aí, né? Então aí está o card da divulgação, que também está no grupo do WhatsApp de vocês. Então, amanhã, dia 3 de outubro, a nossa aula inaugural inicia às 19 horas, e o nosso palestrante é o Evandro Luiz Moraes, que é o superintendente administrativo do Hospital Moinhos de Vento. O nosso evento acontece no auditório Moinhos de Vento, né, que fica no térreo do Bloco B. Quem não conhece o Bloco B, o endereço é Rua Tiradentes, número 333. Entrando na porta principal deste endereço, né, que é a recepção principal desse bloco B, nós teremos à esquerda, depois do café, a biblioteca, e na sequência já fica o auditório. Na dúvida, podem perguntar onde fica o auditório, o pessoal faz a indicação, tá? E nós teremos uma recepção ali, indicando o local, e aí em seguida já tem a sala da palestra. Vocês receberam hoje por e-mail, hoje de manhã a secretaria enviou esse e-mail, só para trazer algumas informações aqui que não estavam bem claras, isso não tinha ficado esclarecido. Se você for presencialmente, nós temos este link para a inscrição, tá? Alguns já se inscreveram, mesmo que não fossem de forma presencial, eu sei que alguns de vocês já se inscreveram neste endereço aqui. Então, eu só peço que quem for quem for assistir online e não presencial, que faça a sua inscrição nesse site que está aparecendo aqui embaixo, nesse link que está aparecendo aqui embaixo. Ah, mas eu já me inscrevi no outro. Peço que faça a sua inscrição por aqui, para facilitar depois e receber aí o link de acesso, as informações necessárias, tá? Ah, mas eu já estou inscrito no outro, não tem problema. Se inscreve no online só para facilitar, tá? E aqui a gente também está colocando o endereço de onde vai ser feita a transmissão. Então, a partir das 19 horas de amanhã, iniciar a transmissão por esse link aqui do YouTube, para vocês poderem assistir, para aqueles que não puderem estar lá presencialmente, tá? Algumas perguntas que já apareceram sobre a aula inaugural. Nós temos essa atividade uma vez por semestre, tá? Então, se não for possível participar nesse, a gente pode se organizar para o semestre que vem, talvez, né? E toda vez a gente traz um palestrante aí de renome para falar sobre esses aspectos bem amplos, e a aula inaugural integra primeiro, segundo e terceiro semestres do curso. Então, é um momento de vocês se conhecerem enquanto colegas, mas também conhecerem os colegas dos outros semestres, tá? Quanto à questão de estacionamento, tá? Ao lado deste bloco B, tem um estacionamento do Hospital Moinhos de Vento, mas eu acho que, se eu não me engano, eu falei para a Brenda isso hoje, que o estacionamento é bem caro, tá? Então, eu já faço esse alerta para o pessoal não levar um susto depois. Tem estacionamento? Tem. Ah, mas não dá para dar um desconto para o aluno? Não. A gente, no estacionamento do Shopping Total, consegue fazer um desconto para o aluno,
e o valor do estacionamento no shopping total é de R$ 16, com o carimbo da faculdade ele passa a ser R$ 12, tá? No estacionamento do hospital, a gente não consegue fazer nenhum desconto, até porque é uma empresa terceirizada, e como a faculdade não funciona dentro do hospital, nós estamos usando uma área do hospital, a gente não tem essa possibilidade, tá? Existem alguns estacionamentos ali por perto, mas não são muito baratos. Se conseguir de transporte público ou de transporte por aplicativo, às vezes sai bem mais barato. O transporte por aplicativo sai mais barato do que deixar o carro no estacionamento, tá? Fica a dica. que às vezes dá um susto. Para quem não conhece, ali dá um susto. Bom, o que mais sobre a aula inaugural? Então, a gente vai ter 1 hora e 15, 1 hora e meia de palestra, e depois a questão de abrir para perguntas, momento de poder fazer a troca com o nosso palestrante, né? E, na sequência, será servido para quem conseguir pessoalmente um coquetel, um coffee break, para a gente poder conversar e também não ficar com fome, né? Então, essa é a ideia aí desse nosso encontro de amanhã. Bom, esses dados, todos desse slide, estão no e-mail que vocês receberam hoje pela manhã. Então, deem uma olhadinha no e-mail para facilitar, para poder utilizar aí os links, tá bem? O que mais? Bom, agora, o segundo assunto é sobre o cronograma das datas de entregas das atividades do grau B, tá? Primeiro, por que ainda essas datas não estão disponíveis para a gente lá no Moodle? Se vocês olharem, cada disciplina que vocês abrem, é um card indicando as próximas aulas, né, as aulas do mês, e as atividades de entrega e tal. Como o grau A de vocês ainda está em andamento, e a última atividade, que é a atividade de produção 2, de 3 disciplinas, ainda não fechou, ela fecha no domingo, dia 6 de outubro, ainda estamos apresentando para vocês os dados das atividades do grau A. Então, as atividades do grau B já foram abertas ontem não, segunda-feira, e as datas, as informações sobre as entregas constam em cada atividade. Se eu clicar na atividade, eu consigo ver a data. Mas aqui eu fiz para vocês uma tabelinha para tentar facilitar e, como se diz, amenizar um pouco a ansiedade, né? A Rose estava brincando no começo, quando a gente estava conversando, que ela já estava preocupada, porque hoje ela viu lá no grupo do WhatsApp um trabalho para entregar que ela não tinha feito, como assim? Né? E a gente estava falando, na verdade, do trabalho, esse aqui, que é a próxima entrega, que é dia 27 de outubro. Então, o que a gente tem aí na nossa sequência durante o nosso semestre? Grau B se encerra, então, para vocês, dia 6 de outubro, com a última entrega. Os professores têm um prazo, normalmente, aí de 2 semanas para fazer as correções. Então, o trabalho que vocês entregaram da atividade de produção 1, as 3 disciplinas que vocês já entregaram, os professores têm até a próxima segunda-feira para colocar essas notas, tá? A professora Joana já colocou, e falta as minhas 2 disciplinas. Eu estava comentando com a turma que acredito que amanhã, ou no máximo sexta-feira, eu consiga colocar as notas de TGA, e até domingo consigo corrigir os trabalhos de economia. Então, segunda-feira, vocês já vão estar com todas as notas deste bloco disponíveis. Depois a gente vai falar das notas, que tem muita dúvida sobre as notas, eu quero explicar bem separadinho aqui para vocês entenderem melhor. Então, agora, fechado o grau A, começamos o grau B. O grau B é composto por estas 3 coisas aqui. Essas 3 coisas são o quê? A atividade de produção 2, os questionários da unidade 13 e 4 e a prova do grau B, tá? A atividade de produção vale
2 pontos. Deixa eu ver se eu consigo. A letra aqui ficou horrorosa. Não vou escrever, não. Vou só falar. Então, atividade de produção vale 2 pontos. Ela é para ser mais enxuta do que a atividade de produção 1, porque além de valer bem menos pontos, ela abrange apenas a unidade 3, tá? Então, na unidade de produção 2, a gente só vai ter conteúdo da unidade 3, nada mais. Não vão ser 2 unidades. Na produção 1 foi a unidade 1 e a unidade 2. Agora, nós vamos ter só a unidade 3. E aí também, essa atividade vale 2 pontos. Na atividade de produção 1 valia 6 pontos, e agora ela vale só 2 pontos. Então, é um trabalho que não é tão rebuscado quanto o primeiro, tá? E aí, então, as disciplinas de TGA, Economia e Saúde e Gestão de Compras e Logística, esse trabalho será entregue dia 27 de outubro. Se a gente parar para pensar, a gente tem aí 25 dias para essa atividade, né? Um pouquinho mais de 3 semanas para essa atividade. Precisamos assistir a aula para conseguir fazer essa atividade? A indicação é essa. Primeiro assistam a aula para depois finalizar a atividade de vocês. Claro que se vocês já quiserem ir olhando como é que faz a atividade para na aula poder tirar dúvida, é muito melhor, que aí consegue esclarecer com o professor o que vocês de repente não conseguiram compreender, tá? Mas a minha sugestão sempre é, não entrega a atividade antes da aula acontecer, para não ficar depois com arrependimento. Mas eu mandei o trabalho e não era. Apesar de que é possível, depois que enviou o arquivo, substituir este arquivo, tá? Mas a gente está, às vezes, começando aí com muitas dúvidas, então deixa para mandar o arquivo só depois da aula, tá bom? Então, a atividade de produção tem esta data. Depois nós vamos ter o questionário das unidades 3 e 4, tá? Esse questionário também é composto por 6 questões, assim como no questionário anterior, só que a diferença é que o questionário anterior valia 4 pontos, esse aqui vale 2 pontos. Ou seja, cada questão vale 0,33 pontos, tá? Então, a nota máxima nesse questionário vai ser 2. Aí eu vou ter 2 da atividade de produção 2 e 2 pontos do questionário. Somei aqui 4 pontos, tá? E os outros 6 pontos que estão faltando do grau B, saem da onde? Da prova do grau B, que eu já vou entrar nela de novo, tá? Já vou falar sobre ela. Só para lembrar aqui, os questionários das unidades 3 e 4 fecham, dessas 3 disciplinas aqui, fecham no dia 10 de novembro, tá? Por que ele é depois da entrega da atividade de produção? Porque, como aqui o questionário inclui a unidade 4, vocês precisam necessariamente ter a aula da unidade 4 para poder fechar esse questionário. A mesma sugestão que eu fiz para a atividade de produção vale para os questionários também. Tenta começar a fazer, dá uma lida no e-book, busca os materiais, mas só encerra o questionário depois de assistir a aula, tá? Ou online, ou depois a aula gravada, para reforçar aí os conceitos, certo? Então, dia 10 de novembro é a entrega do questionário das unidades 13 e 4. Depois, então, vamos para as provas do grau B destas 3 disciplinas, tá? Então, dessas 3 disciplinas, nós vamos ter 5 dias entre o período de 18 de novembro e 22 de novembro, isso é, de uma segunda-feira até uma sexta-feira. São 5 dias, 24 horas por dia, que essas provas vão ficar abertas
para vocês fazerem. E aqui é que vale os 6 pontos que estão faltando para somar o grau B, tá? Então, a prova vai de 0 a 6, sendo que a prova tem 10 questões, tá? Então, essa é a pontuação aí. E aí eu tenho esses 5 dias para escolher o dia que eu vou querer fazer as minhas provas. Ah, eu vou fazer segunda, quarta e sexta. Eu vou fazer as 3 provas na segunda-feira. Eu vou deixar para fazer tudo na sexta-feira. Tudo com vocês, tá? É decisão do aluno quando e onde ele vai querer fazer a sua prova. Mas a minha sugestão é, se deixar para fazer tudo na sexta-feira, não dá para entrar às 10 da noite e achar que das 10 à meia-noite vai conseguir fazer as 3 provas, tá? Porque não dá para fazer, porque às vezes pode trancar o sistema, você fica nervoso, e aí daqui a pouco você não consegue realizar a prova em menos de 1 hora, né? Você tem até 2 horas para fazer a prova, mas se você só reservou das 22 às 24, dá problema. Faltando 1 minuto para meia-noite, a prova fecha, não fica mais aberta. E aí você estava no meio da prova e não conseguiu fazer. Então, não deixem para a última hora, porque tem a história da lei de Murphy, né? Se é para dar errado, vai dar errado. Então, se vai fazer tudo na sexta-feira, comece pelo menos na sexta-feira de manhã. Tá? Depois não quero choradeira. Bom, e aí, para aqueles alunos que não conseguiram alcançar a média, qual é a média? 7, somando grau A mais grau B, dividindo por 2. Se por acaso não alcançar o 7, se ficar entre 3,9, desculpa, se ficar entre 3 e 6,9, é necessário fazer a prova de grau C, tá? Ah, não consegui alcançar a nota em uma matéria. Eu preciso fazer todas as matérias do grau C? Não, você faz o grau C só daquela matéria que você não alcançou a média, tá? Então, de 18 a 22 de novembro, faz o grau B, e daquela disciplina que precisar, que nós não vamos precisar, vamos fazer um pacto, todo mundo que está aqui não vai precisar fazer prova de grau C, tá? Combinado? Jana, combinado, Jana. A Jana está ali passando a mão na testa. A Jana Avanes. Estamos com 2 Janaínas na sala. Então, do dia 2 de dezembro até o dia 6 de dezembro, é esse período para recuperação, para fazer as provas de recuperação. Vou falar uma coisa importante que eu já falei semana passada, mas precisa ser frisado. Tô com nota 7. Não gostei da minha nota. Posso ir fazer o grau C para melhorar a minha nota? Não, não pode. Não está previsto isso dentro do regimento da faculdade, tá? Ah, mas a minha nota, não gostei da minha nota. Então, começa a estudar agora para tirar nota boa, tá? Depois que fecharmos as notas lá do grau B, se a nota ficar 7,0, não faz mais nota de prova de recuperação. É esta nota que vai ficar registrada lá, ok? Aí, quem não precisa fazer grau C, está dispensado depois que terminarem as provas do grau B, tá? Como eu digo, boas férias e passar bem. Agora eu vou só reforçar as datas desse segundo bloco de avaliações aqui, segundo bloco de disciplinas. Desse segundo bloco de disciplinas, a atividade de produção 2 vai ser entregue no dia 10 de novembro. E o questionário, dia 24 de novembro. Tá? Então, por que tem essas datas diferentes? Porque as aulas são em semanas diferentes, então esse período aqui precisa combinar com as datas das aulas. E as provas do grau B, dessas disciplinas aqui, acontecem entre os dias 2 de dezembro até 6 de dezembro. Pessoal, uma coisa importante que eu vou marcar aqui para a gente visualizar, olha só.
A prova do grau B, dessas 3 disciplinas de baixo, coincide com a semana de provas do grau C das 3 semanas de cima. Então, se alguém ratear na história e pegar grau C nas 3 primeiras disciplinas, vai ter que fazer 6 provas numa mesma semana. Ah, mas isso é horrível. Como a gente está falando em prova de substituição, o Rafael está rindo, né, Rafael? A gente ouve isso. A gente está falando em prova de substituição, é uma recuperação de nota. Eu estou achando que vocês não vão precisar vir fazer essa recuperação aqui, tá? Que é o ideal, certo? Então, cuidado com isso. Vai ter coincidência de datas de grau B e grau C para quem, de repente, rateou aí e não fez alguma avaliação. Um outro detalhe importante, acho que deu uma travadinha, deixa eu repetir aqui. Um outro detalhe importante, tá, pessoal? Quem não fez nada o semestre inteiro, não fez nenhuma prova, nada, não entregou nenhum trabalho, nem consegue fazer grau C. Por que não? Porque para fazer grau C, o aluno tem que estar com nota pelo menos de 3. Se eu não fiz nada do grau A, não fiz nada do grau B, não fiz a prova do grau B, não existe a possibilidade de ser aprovado, tá? Porque não pontuou nada, e aí para fazer grau C tem que estar com pelo menos 3. Então, a única situação que eu visualizo, assim, de fazer grau C sem ter feito quase nada no grau A e no grau B é a pessoa ter feito a prova do grau B, que vale 6, e tirar a nota máxima nessa prova. Então, ele vai ficar com 6, 6 dividido por 2, 3. E aí, neste caso, consegue fazer grau C. Mas eu digo assim, que é de deixar muito na reta de não fazer as outras atividades e contar só com essa nota máxima aí na prova do grau B. É muito difícil isso acontecer, tá? Então, atenção para isso. E aqui, só lembrando, a prova do grau C, dessas 3 disciplinas aqui, né, do segundo bloco de disciplinas, acontece na semana do dia 9 de dezembro até 13 de dezembro. E aí, praticamente, já estamos no Natal aqui, né? Então, vai ter gente fazendo recuperação aí quase nas vésperas do Natal. Depois disso, a gente faz uma parada, vocês ficam oficialmente de férias, né? E as aulas só retomam, agora eu não lembro de cabeça, mas é nos últimos dias de fevereiro que as aulas retomam, tá? E aí dá uma paradinha para o carnaval, que tem um carnaval no meio do caminho, o carnaval é bem no comecinho de março, então para aqueles 2 dias do carnaval, e depois a gente retoma de vocês já daí estando no segundo semestre. Olha que máximo. Né? Já estamos lá adiante. Pessoal, perguntas sobre as datas, que aí depois a gente vai falar das notas da avaliação do sistema, como é que está aparecendo para vocês. Algum questionamento dessa parte aqui? Ou eu posso ir adiante? Rafa, me ajuda lá no grupo do WhatsApp. Acho que as perguntas principais eram desse cronograma, né? Acho que eu vou depois botar lá no grupo exatamente essa tabelinha que eu acho que vai ajudar quem não conseguiu vir na tutoria, né? Isso, as dúvidas sobre a entrega dos próximos trabalhos e sobre a atividade lá que o pessoal estava apavorado já, mas era para o final do mês. É para o final do mês, tá? Era não me engano, era do TGA, não era? Deixa eu olhar no grupo de novo. Era uma matéria tua. Não, era de economia. A economia, isso. Deixa eu aproveitar, já que nós temos um tempinho, deixa eu falar disso. Na verdade, o pessoal às vezes não lê bem o enunciado, né? Mas
tu colocou lá de novo para a turma olhar. E qual é a questão? Tem que entrar na atividade e escolher um artigo dentro da plataforma, que eu botei o link ali. E a partir disso, então, pesquisar por tema, que tem uma parte que fala da pesquisa por tema, inclusive o Rafael colocou lá onde encontra isso, né? E vocês podem escolher qualquer artigo dentro dessa temática, tá? Ah, vou pegar o primeiro que apareceu. Tudo bem. Então, na tarefa ali, eu peço que é para justificar a escolha do artigo. Ah, eu achei que era o mais interessante, que era o primeiro que estava aparecendo na lista. Tá valendo. Essa é a justificativa, tá? E aí, este artigo, como ele está nessa categoria avaliação econômica em saúde, ele sempre vai falar de custo-efetividade, tá? Ah, eu não entendi o que é custo-efetividade. A partir do que a gente vai estudar na unidade 3, tem a definição, tem um pouco de exemplos de custo-efetividade, então é importante fazer a leitura do e-book antes de ir para de tentar fazer essa atividade, tá? E aí, vocês precisam responder também, terceiro aspecto, qual a importância desse tipo de avaliação econômica? Às vezes, essa importância está dentro do próprio artigo explicado. Então, é importante ler o artigo na íntegra, tá? E também, de que forma esse tipo de avaliação auxilia o gestor na análise econômica, é um aspecto importante que vocês... aí vai muito da percepção de cada um de vocês, tá? E a opinião de cada um de vocês. Pois não, Rafael, pode falar. Uma coisa que eu notei quando eu fui ajudar a colega hoje à tarde, quando eu entro no site lá, ali embaixo tem o link pronto que é a pesquisa, né? Aquele Aham. link ali dá os resultados em inglês. Ah, Mas entendi. se pesquisar na barrinha de busca lá em cima, sai em Aham. português. Ah, olha que dica importante, tá? De repente eu vou até substituir o link para facilitar. Porque tem gente que às vezes pode se assustar, né, Rafa? Chega, encontra tudo em inglês, vou ver se eu consigo substituir ali para não dar esse problema. Mas então, valeu a dica aí. Bacana, bacana. Todas essas atividades de produção, pessoal, a ideia é que vocês precisem ler o que está escrito no material, qual é a solicitação do professor, o que precisa ser feito. Nem sempre a coisa está tão fácil de entender assim. Às vezes tem que ler 2, 3 vezes a observação, tá? Mas não tem muito outro mistério. Qualquer coisa, conforme vocês tentem fazer o trabalho, ficar com dúvida, e a gente pode, vocês podem chamar no WhatsApp, a gente vai esclarecendo ali, fica bem tranquilo. E se for o caso, na aula de economia, a gente vai falar bastante disso, né? A aula de economia é semana que vem já? Não lembro agora de cabeça. Deixa eu ver se eu olho aqui na agenda rapidinho. Dia 8 de outubro é a nossa aula de economia, então a gente pode também, nesse dia, esclarecer, ou ainda na próxima tutoria, temos ainda um tempinho para poder falar disso, tá? Beleza. Então, deixa eu ir para o último ponto da pauta que eu anotei aqui, depois, se vocês tiverem alguma questão para a gente olhar, a gente vai conversando. Bom, pessoal, o que eu botei aqui no slide, só para a gente ver como base. Eu enxergo desta forma, tá? Vocês enxergam um pouco diferente as notas de vocês. Mas eu queria só explicar algumas coisas que às vezes vocês ficam com muita dúvida e muita ansiedade. Hoje eu respondi para alguém, para Ana, deixa eu olhar aqui, para Ana Lúcia. Ana Lúcia disse, eu estou com 4 lá, que horror, a minha nota foi muito mal, não sei o quê. Calma, que não é bem assim. Vamos explicar esta nota da colega, tá? Olha só,
Deixa eu ver se eu consigo compartilhar a tela mesmo das notas. Eu estou usando como base essa disciplina de gestão de compras e logística da professora Joana, que já tem a nota da atividade de produção 1, então fica mais fácil da gente visualizar. Agora eu vou entrar direto na página, tá? Para poder ir rolando aqui com vocês e enxergando. Então, olha só o que a gente tem aqui, o que eu tenho aqui, e depois para vocês poderem entender a nota de vocês, que aparece um pouquinho diferente, tá? Então, a ideia aqui, pessoal, não é expor nenhum dos alunos, tá? Mas é mostrar essa composição da nota. Então, o que a gente vem falando? Que a nota da disciplina é formada pela média simples entre o grau A e o grau B. Então, a gente vai somar a nota do grau A mais a nota do grau B e dividir por 2, tá? Esta vai ser a nossa nota da disciplina. Então, usando como base aqui a colega Alexandra, que está aparecendo aqui no começo, tá? A Alexandra não está aqui na sala conosco, mas ela vai nos permitir olharmos as notas dela. Então, a Alexandra tem, no questionário, que valia 4, a Alexandra tirou 2,67, tá? E na atividade de produção, que valia 6, a Alexandra tirou 5. Então, a gente soma 2,67 mais 5 e temos aqui a nota do grau A da colega, 7,67, tá? Então, esse é o grau A. Encerrado o grau A desta disciplina, o que a gente tem na sequência? Deixa eu sair aqui para o lado para a gente poder enxergar melhor. Aqui a gente tem as próximas 3 caixinhas da Alexandra em branco. Por que elas estão em branco? O que aconteceu? Porque ainda não entramos no grau B, certo? Até entramos, mas, por exemplo, o questionário, que de repente poderia ter sido feito, ainda não está disponibilizado. Depois eu vou explicar essa questão do questionário para vocês, tá? Então, o questionário, as questões ainda não foi feito, a atividade de produção ainda não foi feito, e muito menos a prova. A prova só vai poder ser feita naquele período específico que eu estava mostrando no slide anterior para vocês, que é lá no final de novembro, tá? Então, quando a Alexandra tiver as notas dela aqui, o máximo vai ser 2 no questionário, 2 na atividade de produção e 6 na prova. Vamos inventar, só para facilitar o nosso cálculo, que a Alexandra tirou a nota máxima em tudo. Então, ela tirou 2 no questionário, 2 na atividade de produção e 6 na prova. O que vai aparecer aqui, onde hoje está 0? Vai aparecer 10, porque ela tirou nota máxima em tudo, certo? E aí, esta notinha aqui, ó, o 13,84, que tem muita gente se preocupando com essa nota. Ai, eu tô abaixo da média, minha nota tá horrorosa. Não. Aqui, esse 3,84, como eu só tenho a nota do grau A, é como se eu estivesse olhando de 0 a 5 a pontuação. Então, 3,84, 4 ponto alguma coisa, são notas boas comparadas a T5. Por que T5? Se eu estou somando grau A com grau B, cada um vale 5 pontos, somados 2 eu tenho 10, tá? Então, o grau A, nesse momento, só vale 5. E é nesse 5 que você pode comparar, então, essa tua média que está aparecendo. Ele aparece ali como média, esse X com tracinho em cima é o símbolo da média, né? Média da nota final total. Então, até agora, a média da turma como um todo está 2,80. Ah, mas isso é uma nota baixa. Por que tem nota baixa? Porque nós temos alguns alunos que não fizeram nenhuma das atividades. Não fizeram nem atividade de produção, nem o questionário. Então, tem 0, tá?
E aí isso faz com que a média da turma, dos 61 alunos, fique 61, não, 58, fique em 2,8, certo? Bom, aqui, quando vocês tiverem feito todas as atividades do grau B, aqui é que a gente vai olhar a média final, tá? Então, se eu na média final tiver 7 ou mais, está aprovado, passar bem, boas férias. Se tiver 6 e 9 até 3, vai abrir a prova substitutiva para você fazer, tá? E aí, na prova substitutiva, é uma prova com 10 questões, valendo a nota máxima, valendo 10, então cada questão vale 1 ponto, e você precisa tirar pelo menos 6 nessa prova para ser aprovado. Ou seja, precisa acertar 6 questões para conseguir ser aprovado na disciplina, tá? E se a tua nota for menor que 3, 2,9 para baixo, você está automaticamente reprovado, não consegue fazer a prova substitutiva, tá? Essa é a lógica das notas. Não sei se ajudou a esclarecer ou ficou mais confuso ainda as notas. A Rose deu um certinho. Janaína, deu para entender? As Janas, temos 2, né? O Evelyn, ok, beleza. Rafa, tranquilo? Brenda? Ok. A Carielle também deu um ok. Beleza, tá? Então, depois, conforme a gente for entrando as outras notas, a média geral sempre vai aumentando, mas eu só vou conseguir ver ela mesmo, essa nota, a média final, depois que eu fizer a prova do grau B. Fala, Jana. Professora, onde que eu vejo esse relatório aí dessas notas que eu não... Esse relatório é um relatório que só eu enxergo, tá? Aonde vocês podem ver a nota de vocês. Eu vou agora entrar como se eu fosse a Janaína nas notas para mostrar o que vocês enxergam. Pode ser, Jana? Posso entrar como o teu usuário? Beleza. Você precisa dessa autorização, principalmente para mostrar para os outros, tá? Deixa eu te achar aqui, Jana. Janaína Vanes. Ó, então eu tenho essa opção de acessar como aluno, até para mostrar para vocês onde vocês conseguem ver as notas. Então, olha só, nós estamos dentro da disciplina de gestão de compras e logística, tá? Entrei num card específico e vocês enxergam, deixa eu ver se eu mostro aqui com o marcador, que aqui nesse cantinho tem notas. Tem curso, participantes e notas, tá? Eu vou clicar ali em notas agora. Então, aqui aparece um pouco diferente, Jana, do que o meu relatório, tá? Mas por isso que eu fiz questão de entrar num de vocês, para que vocês possam enxergar essa mesma história. Olha só. Então, tá aparecendo o quê? Ah, Jana, tu tá bem, hein? Tirou 2 no questionário de múltipla escolha, que valia de 0 a 4. Deixa eu ir marcando aqui. 2 valendo 0 a 4. E na atividade de produção, que valia 6, a Jana tirou 6. Então, somando 2 com 6, deu... Desculpa. Deu 8. Tá? No grau B, inclusive, está lá em vermelhinho. E aí o pessoal se assusta. Nossa, eu tô com nota vermelha. Não, é porque não teve ainda o grau B, tá? Quando tiver o grau B, ele vai aparecer aqui, o questionário, atividade de produção. Até foi bom eu entrar aqui, porque está faltando atividade. A prova também vai ter que aparecer aqui, por enquanto ela não está aparecendo. E aí ela está dizendo que a nota da Janaína até agora é 4, mas é 4 de 5 e não 4 de 10, porque está faltando todo o grau B. Então, 4
de 5, significa que se a gente fizer a conversão, que a Janaína estaria com uma média 8. Uma média bem legal, estaria aprovada até então. Tá? E isso vocês só conseguem ver disciplina por disciplina e vocês só conseguem olhar a nota de vocês. Não adianta querer fuçar na nota dos alunos, dos colegas, tá? Só eu enxergo a nota dos colegas. Vocês não enxergam. Até por uma questão de privacidade das notas, só o aluno enxerga a sua nota. Ok? Então, é uma forma... aquele relatório aparece de um jeito para mim, para vocês aparece um pouquinho diferente, mas é a mesma coisa. Ficou mais... Eu não sei, Jana, se tu já tinha entrado nessa aba das notas? Não tinha entrado ainda. Tá, beleza. Pois não, Carielle, pode falar. Ô, professora, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Desculpa o barulho aqui, neném em casa. Ah, imagino, mas eu não ouvi o barulho, sem problema. Aqui no meu, essa nota final total, ela é que vai ter que somar com a prova e as atividades do grau B. Isso aí. Somando as atividades do grau B. Tá, um exemplo que nem aqui, a minha nota final tá 4,67. Quanto eu ainda precisaria para aprovar nessa matéria? 4,67 menos 7. 1 ou 2, agora deu branco. 2,33. Isso entre a prova e tem mais trabalhos? Não. Sim. O grau B é composto por 3 atividades. Um questionário valendo 2 pontos, uma atividade de produção valendo 2 pontos e a prova valendo 6 pontos. Então, por exemplo, Carielle, se tu fizer os 2 trabalhos, tá? O questionário e a atividade de produção, e tirar nota máxima neles, tu nem precisaria fazer a prova para estar aprovada. Que aí tu já tem a pontuação. E a gente tem essa opção de não fazer a prova caso já está aprovada? Pode, só que daí tu fica com uma nota não tão legal. Sim, né? tá. Não tão legal, mas pode acontecer essa situação. Tá bom, obrigada. De nada. Mas isso é legal, porque assim, a gente já vai para a prova muito mais tranquilo, né? Quando a gente não precisa de um notão na prova, a gente já vai para a prova mais de sangue doce. Então, facilita a vida. Ficou mais fácil de entender. A Jana tá com a testa franzida, tô te enxergando aí, Jana. Não, tudo certo? Pois não, Brenda, fique à vontade. Olá, tudo bem? Tudo bem. Dessa vez, você pode repetir de novo como encontrar essas notas, porque cortou o som Claro. aqui e eu acabei não vendo. E a outra dúvida minha é, por exemplo, eu tô no portal aqui e tem algumas matérias ali, por exemplo, vamos usar essa de gestão, né, que a senhora falou agora. Tem ali, por mais que eu tenha assistido as aulas e marcado e lido o material, só dá ali, por exemplo, 40% ou 30% de que completou ou não, né? E aí eu não entendi direito isso, assim. Não entendi muito bem por quê. Tá, eu já entro no teu para a gente mostrar as notas, mas eu quero fazer uma explicação. O Rafael também, semana passada, tinha me perguntado, Rafa, perdão, fiquei te devendo essa resposta, tá? Isso foi essa questão do percentual de progresso, é uma ferramenta que a gente implantou esse semestre, e o nosso pessoal da TI ainda não conseguiu entender o que está acontecendo, porque às vezes no celular dá um percentual, e se tu está fazendo no computador dá outro percentual. Por mais que tu já tenha feito tudo, não aparece o 100%, tá? Então, a gente está vendo, não está legal ainda essa funcionalidade, vai passar por alguns ajustes, então peço um pouquinho de paciência de vocês para a gente conseguir resolver isso, e aí assim que possível a gente libera daí valendo, tá? Até porque é uma ferramenta que era mais para ajudar na visualização de você já saber, tá, isso aqui eu já fiz, não preciso voltar lá. Não interfere em nota, em presença, em nada, tá? Beleza. Então, vamos... eu vou entrar novamente aqui na disciplina de gestão de compras. Eu já saí do teu usuário, tá, Janaína? Isso é importante.
quando a gente entra, às vezes, no usuário do aluno, a gente sair para que não fique logado. Então, já saí, já está aparecendo o meu usuário, e vamos olhar a Brenda. Esse primeiro passo que eu estou dando aqui, Brenda, é para poder fazer de conta que é você, tá? Então, isso aqui você não repete. É só para eu poder entrar como se eu fosse você. Então, ele está dizendo agora aqui, ó, você acessou como Brenda Luciana Bueno Ferreira. Então, vou continuar. A partir daqui, sim, você consegue visualizar exatamente como está para você. Então, assim, você entrou no Moodle, clica no card de gestão de compras e logística, entra na disciplina, tá? A partir dessa entrada na disciplina, você vai ter lá o painel com o cronograma e tal, mas onde é que nós vamos entrar? Nós temos que clicar logo aqui no comecinho em notas, tá? Clicando em notas, é que vai aparecer da disciplina de gestão de compras, porque a gente entrou especificamente nela, que vai aparecer, então, as tuas atividades, tá? E aí, por enquanto, nessa aqui, não conseguiu fazer a entrega da atividade de produção e também não chegou a responder o questionário, né, Brenda? Então, todo o foco agora para o grau B, para a gente poder recuperar estas disciplinas. Pois não, Brenda, pode falar. Aí que tá, na verdade, eu fiz. Por isso que eu não tô entendendo. De gestão de compras e logística? Sim. É. Sim, sim. Depois eu posso até mostrar ali, mas fiz Eu o questionário também. Tá. Eu vou rastrear para tentar entender o que aconteceu. Tá, Porque perfeito. a gente consegue ver, Brenda, exatamente o dia que tu entrou, o que tu fez e tal, pode ter algum probleminha do sistema, tá? Ok. Se eu não conseguir te dar resposta agora de noite ainda, eu peço para o pessoal olhar amanhã de manhã, porque é mais a minha equipe da TI que consegue fazer esse rastreio e a gente vê. Tranquilo. Então, tá aparecendo isso para ti em gestão de compras, a TGA e economia também? Não vi, deixa eu ver aqui. Tá, dá uma olhada. Porque pelo menos, se tu fez o questionário teria que estar aparecendo. A atividade de produção eu ainda não corrigi, então é normal se tiver 0. E aí isso serve também para o restante os demais colegas, né? Se alguma nota não está batendo, se entregou um trabalho e não apareceu, é importante alertar para a gente poder olhar. Fala, Brenda. Gestão de compras aqui para mim aparece, né? Eu entreguei a tarefa, tudo certinho. E eu só tá em pendência ainda as questões de múltipla escolha da atividade 1, mas que eu tinha feito. Eu não sei se foi talvez no WhatsApp que eu mandei para a senhora que eu tinha feito a atividade, mas que não tinha sido liberada, alguma coisa assim nas primeiras conversas que eu tive. Mas, enfim, depois eu olho com calma direitinho, posso printar. Isso. E aí, pelo WhatsApp, tu pode, de repente, dar um print, isso. me mandar, aí também a gente consegue acompanhar. Vamos ver o que aconteceu, vamos olhar o teu caso individualmente aí. Ok. Obrigada. Pois, de nada. Pois não, Carielle? Todos os trabalhos já têm nota ou ainda não? Não, não. Tá. Assim, ó, Carielle, a professora Joana conseguiu corrigir a atividade de produção. Dos outros trabalhos que vocês já entregaram, que é TGA e economia, esta que vos fala que tem que corrigir, e eu não consegui terminar ainda a correção. Os de TGA, eu devo terminar entre amanhã e no máximo sexta-feira, e aí posto as notas, e os de economia no domingo ou na segunda-feira. O nosso prazo limite é segunda-feira para postagem dessas notas, tá? E aí, vocês vão entregar os outros 3 trabalhos a data limite até o dia 6. Então, depois disso, os professores têm normalmente aí 2 semanas para postagem das notas, tá? E aí, quando hoje foi a mensagem
de que as notas de gestão de compra já estavam disponíveis, todo mundo queria todas as notas disponíveis, né? Não, era só a gestão de compras que estava lá. Rafa, me ajuda de novo. Mais alguma questão que apareceu lá no WhatsApp que a gente não tenha falado? Ou se alguém quiser fazer mais alguma consideração, algum comentário? Temos ainda tempo. A Carielle tinha escrito aqui, boa noite, as notas do trabalho saem quando? Não sei se já foi respondido, não tem problema. Então, elas as notas até segunda-feira todas estarão, das 3 primeiras disciplinas, tá, Carielle? Pode falar, Carielle, fique à vontade. Que tua mão está levantada ainda. Tu quer falar, Carielle, ou não precisa mais? Não, foi por engano, eu esqueci. Tranquilo, tranquilo. Então, Janaína, por favor, fique à vontade. Não, professora, uma dúvida assim, que nem a gente teve os trabalhos para entregar, tudo assim, né? Como eu não assisti aquela aula que teve, aula não, aquele exercício que teve até para eles aprender como enviar, né? Se a gente acaba não enviando em PDF, pode dar a causalidade de não receber a atividade? Boa pergunta. O que pode acontecer, às vezes, não é que o professor não vai receber no formato que vocês mandarem, o Moodle aceita, tá? Só que o que acontece é que, às vezes, dependendo da terminação, no Word, Excel, PowerPoint e tal, pode dar uma desconfigurada no trabalho, e, às vezes, essa desconfigurada prejudica muito o resultado. Às vezes não dá problema nenhum e fica igualzinho ao original, mas às vezes pode mudar muito, ou às vezes se tu usou uma letra especial, um caractere muito diferente, ele não aparece nada, aparece um monte de tracinho, um monte de coisa assim. Então, por isso que a gente sempre sugere salvar em PDF para garantir que o mesmo jeito que vocês fizeram é o jeito que o professor vai enxergar, tá? Mas não tem essa possibilidade de não chegar o trabalho. E aí, às vezes, o que os professores fazem? Se chegou num formato que não é PDF, o professor não consegue abrir, não consegue ler, ele pode pedir que o aluno mande em separado, mande por e-mail, por fora do Moodle, o trabalho para compensar, para o aluno não ser prejudicado. Tranquilo, Jana? Beleza. Tu tá com o microfone aberto, só para te lembrar. Beleza. Mais algum questionamento, pessoal? Rafa, por favor. É a professora Joana, que ela não está acostumada com a aula online, né? À distância. Porque ela não... Para falar nesse assunto do documento, ela pediu que fosse em Word ou PowerPoint. Nos próximos, daí pode ser que ela não sabe que pode ocorrer essa desconfiguração. Ou se ela quiser, os próximos até dá para mandar, mas daí corre esse risco, né? Rafa, mas eu vi que ela botou observação no trabalho de vocês e eu já explico qual é o que ela quis dizer ali. Na verdade, vocês fizeram o trabalho escrito, manual, e fotografaram e mandaram na terminação ali da foto, né? O que ela estava pedindo, na verdade, é que esse trabalho fosse digitado. E aí que poderia mandar no Word ou no PowerPoint, mas ela não queria manual. Foi isso que ela quis falar. Eu também me chamou a atenção que vocês fizeram ele manual. Não sei se vocês resolveram fazer ali, terminar já a atividade para não ficar coisa para depois. É que, na verdade, as meninas têm mais dificuldade com o notebook, então eu ajudo elas no que precisa. E como ficou para outra colega, ela fez escrito, né? Sim. À mão. Escrito à mão, perfeito. Isso, então agora ela já vai fazer tudo
no notebook Aham. para não ter esse problema, né? Perfeito. E isso é uma coisa importante, né? Claro, o primeiro trabalho a gente foi sentindo como é que era a recepção de vocês também, mas uma vez que a gente está trabalhando num curso EAD, os alunos aos poucos precisam ir buscando utilizar mais essas ferramentas tecnológicas, né? Então, o uso aí dos aplicativos de texto, de imagem, de planilha, é bem importante vocês irem se adaptando, então já fica a dica aí, os próximos, entregar fazer ele no Word ou no PowerPoint e depois salvar em PDF. Tá bem? Beleza. Bom, já estamos quase chegando no nosso horário aqui. Brenda, só para te olhar, eu vou sair do seu usuário também, para não ter problema. Isso é importante. Pronto, já não estamos mais como Brenda. Pois não, Rafa. Só para constar que o Canva é muito bom para fazer os mapas mentais, a linha do tempo, infográfico, que eu tentei uns outros sites lá, era mais complicado. Bem lembrado. Eu sempre esqueço de falar do Canvas, mas o Canvas é maravilhoso para várias coisas que for mais visual. E é bem isso. Então, usar Word, PowerPoint, Excel ou o Canvas, que facilita bastante a vida. Fala, Jana. Sobre esse aplicativo Canva, depois que eu comecei a pegar a prática nele ali, é bem melhor de trabalhar, né? Que legal. Para ensinar como mexer na ferramenta ali dentro dele. Ele é amigável, é assim que a gente diz quando o programa é fácil de usar, né? Ele é amigável, que bacana. Que bom que tu trouxe esse depoimento aí. Legal. Talvez estimule os outros que ainda não usaram ele a dar uma olhada. O Rafa, eu já sei que é fã do Canvas. Legal. Bom, pessoal, então, por hoje era isso. Brenda, a gente vai conversando para ver a questão das tuas notas, tuas avaliações, mapear aí, e aí amanhã a gente te dá um retorno para ver como é que ficou, tá bem? Então, para quem puder ir pessoalmente, nos vemos amanhã na nossa aula inaugural, se não, nos vemos na semana que vem. Na terça já temos aula de TGA, então, na terça? Não, acho que na segunda. Segunda já temos aula de TGA, então nos vemos na segunda, para quem não puder estar amanhã, tá bom? Uma boa noite a todos, bom descanso e fiquem bem. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite.